Nesse vídeo eu vou te ensinar qual que é a diferença de um disjuntor termomagnético e de um disjuntor IDR. Você vai aprender quais que são as características diferentes entre ele, qual que é o funcionamento e como que você faz a ligação. E além disso eu também vou fazer um teste prático para você ver na prática qual que é a diferença. Eu vou mostrar para você um teste prático do IDR atuando. Você sabia que uma batata tem praticamente a mesma resistência elétrica do que o corpo humano? Então para esse teste a gente vai usar esse carinha aqui, ó, o Senhor Batata. Por quê? Como eu falei que a batata tem praticamente a mesma resistência do corpo humano, a gente vai simular ele levando um choque. E além do mais, você sabia que o choque que você leva de uma mão até a outra é um dos mais perigosos? Porque ele passa o caminho do coração. E qualquer choque, mesmo que seja o mais fraco possível, já é capaz de causar uma parada cardíaca. Um choque com uma corrente de 16 mA já é capaz de parar o seu coração. Então qualquer choque é muito perigoso. A gente sabe que o IDR tem basicamente uma corrente de fuga de 30 mA. 30 mA já é um choque perigoso. Só que como ele consegue detectar essa corrente em um curto espaço de tempo, você não vai ficar exposto, ele vai fazer o seccionamento. Se você gostou da ideia desse vídeo, se você gostou aqui do batatão que eu trouxe para você, já deixa seu like e se inscreve no canal. E vamos lá! Primeiro, qual que é a ligação do disjuntor termomagnético? Aqui eu estou vindo com a alimentação do meu poste, ó, a alimentação do meu poste está vindo para dentro de casa. Aqui é o cabo de fase, tá vendo? Ó? Esse daqui é o cabo de fase. Eu estou entrando com ele no disjuntor termomagnético. Aí eu saio do disjuntor e alimento o IDR. Eu fiz essa ligação porque eu quero mostrar para você tanto o termomagnético quanto o IDR. Se você estiver colocando como geral, você pode pegar o cabo de alimentação e colocar direto no IDR, sem passar por esse daqui. Esse daqui pode ser aquele que fica lá no poste da sua casa, lá na entrada. Então beleza, você alimentou aqui o disjuntor comum, saiu do disjuntor, alimentou o IDR. Saiu do IDR, você faz o que? Você manda para os seus circuitos ou você deriva para os demais disjuntores que você tenha. Esse circuitinho aqui, ó, tá só alimentando essa lâmpada para a gente testar. Então beleza, você ligou aqui o IDR, saiu do IDR, você vai alimentar os outros circuitos da sua casa. Beleza? Beleza. Se você não estivesse usando o IDR, o seu cabo neutro, tá vendo? Ó, esse aqui é o cabo neutro que vem do poste. O seu cabo neutro, se você não estivesse utilizando o IDR, ele ia vir ligado direto no barramento e do barramento ele ia dividir para sua casa. Mas como a gente está usando o IDR você tem que passar o cabo neutro por aqui. Você pode ver que tem até a letra N. Essa daqui é uma das diferenças entre os dois. O disjuntor, você vai alimentar por ele só a fase. O IDR, você tem que colocar a fase e o neutro. E por que o IDR precisa que você ligue tanto a fase quanto o neutro? Porque o IDR ele faz uma comparação de quanto que corrente que está saindo pela fase e quanto de corrente que está voltando pelo neutro. Se tiver saindo mais corrente pela fase e retornando menos corrente pelo neutro, ele identifica que tem uma fuga de corrente elétrica. E essa fuga pode ser você levando um choque. Então ele vê, saiu 10 A, voltou 9, opa, tem 1 A de fuga, pega e secciona. Por isso que ele tem aquela tolerância de 30 mA. Se essa fuga for inferior a 30 mA, ele não vai desligar. Só que se essa fuga for maior do que 30 mA, ele, opa, tá perigoso. Aí ele pega e secciona. Por isso que você precisa passar por ele a fase e o neutro, para ele poder fazer essa comparação. O disjuntor termomagnético, você não consegue testar se ele está funcionando ou não. Você só consegue medir a alimentação, fazer o seccionamento e ver se vai cortar a alimentação. Quando o disjuntor dá defeito, pode ser que ele desarme e continue mandando a alimentação. Ou pode ser que ele esteja armado e não tenha alimentação aqui embaixo. Então você precisa de um multímetro ou uma chave teste para medir. O IDR, ele é diferenciado. Ele tem um botãozinho chamado teste. Por exemplo, ó, tá tudo ligado no circuito, tudo funcionando.
Aí você quer testar se o IDR está funcionando. É bom você ter isso como uma rotina. Ah, a cada 6 meses eu vou lá e vou testar o IDR. Você pega e aperta o botão teste. Apertou o botão teste, ele tem que desarmar. Se ele não desarmar, o seu IDR está danificado. Mas antes de você constatar que o seu IDR está danificado, você tem que prestar atenção se está chegando alimentação no IDR. Quer ver? Ó, vou fazer um exemplo. Você desligou o disjuntor. Então não está chegando alimentação no IDR. Se você apertar o botão teste, ele não vai desarmar. Você pode pensar que seu IDR está com um problema, mas não está. É porque ele está sem alimentação. Então você só testa ele com a alimentação ligada. Então agora você já entendeu como que é a diferença na ligação do disjuntor comum e do IDR. Você já entendeu o funcionamento, já entendeu como que você testa o IDR. Agora eu vou te mostrar o teste prático. A gente vai colocar lá o senhor Batata para tomar choque. O primeiro teste que eu vou fazer no disjuntor convencional. Ó, ele tá com uma mão ali na fase, tá mexendo em algum cabo, tá trocando a resistência do chuveiro com o disjuntor ligado, tá fazendo alguma coisa. Aí ele pega e encosta no terra. Tá vendo? Ó? Eu não sei se você consegue ver, mas tá saindo faísca ali na hora que eu ligo o cabo. O que significa essa faísca? Ele tá tomando choque, ó, ele tá cozinhando aqui, ó, sua batata tá assando. Tá vendo? Ó? Ele não desarma. Por quê? Enquanto a corrente não for superior à do disjuntor, a nominal dele, ele não vai desarmar. Você pode morrer queimado que ele não vai desarmar. Agora vamos lá no IDR. Você tá lá com a mão na fase, lá mexendo no chuveiro, né, achando que tá tudo certo. E aí você pega e encosta no terra. Olha o que acontece. Desarmou. Tá vendo? Ó? Você nem chegou a levar o choque direito e ele já desarmou. Vamos de novo. Ó. Tá vendo? Ó? Desarmou. Se você estiver encostando no neutro, dependendo do seu tipo de aterramento, ele não vai desarmar. Por quê? Porque tem aterramento que o neutro e o terra são interligados. Mas se você encostar na fase, ó, tá vendo? Mal relay ali, ele já desarmou. Se você encostar na fase, encostar aqui, ó, já era. Ele faz o seccionamento e você está protegido. Enquanto no disjuntor convencional, você vai ficando levando choque e ele não vai desarmar. E ainda não acabou por aqui não. Tem muita gente que me pergunta, ah, e se eu encostar na fase e no neutro, embaixo do IDR, ele vai desarmar ou não? A gente vai fazer teste agora. Vou colocar aqui na fase e vou colocar aqui no neutro. Infelizmente, ele não desarma. Eu consigo ver aqui as faísquinhas ali, ó. E ele não desarma. Por que ele não desarma? Porque não está tendo nenhuma fuga de corrente. Nesse caso você está sendo uma carga. A corrente sai pela fase, passa por você e retorna pelo neutro. Ela não está sendo desviada para nenhum outro lugar. Agora, se você tiver com o pé no chão, se você tiver descalço com o pé no chão, ou se você tiver encostado em algum outro lugar, na parede, em alguma estrutura, ele vai identificar que teve uma fuga e aí ele vai fazer o seccionamento. Mas se você encostar só na fase e só no neutro, infelizmente ele não vai desarmar. Por quê? Porque ele vai achar que é uma carga comum, como se fosse uma lâmpada, como se fosse uma tomada, como se fosse qualquer outra carga. Ele não tem como ele saber se é você. Ele só consegue identificar se tiver fuga. Se estiver passando por você e não tiver fuga, ele não vai desarmar. Se você quer aprender mais sobre instalações elétricas, que é o esquema de ligação de IDR, de quadro de distribuição completo, de DPS, sistemas de aterramento, tem tudo isso no e-book que eu disponibilizo gratuitamente. Está aqui no link da descrição, é só você clicar lá e fazer o download do seu e-book. Se você não tem um IDR instalado na sua residência, corre para fazer a instalação, que isso pode salvar vidas. Tanto é que hoje em dia todas as casas novas, todos os apartamentos já saem novos e entregue com o sistema de IDR e DPS instalados. Então não deixe para depois, porque isso é a segurança. Uma vida pode custar muito mais caro do que um simples IDR. Tem outros links que eu considero importante, que está aqui na descrição, que eu recomendo que você veja. Aqui no final está aparecendo 2 vídeos para você. Um sou eu que estou te indicando e o outro é o próprio YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Beleza? Valeu, tamo junto.